Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nosso objetivo, você já sabe, está careca de saber, te ajudar a construir um bom patrimônio para que você possa viver de renda, desfrutando aí na sua aposentadoria de um bom patrimônio e também uma boa renda passiva. E se esse assunto te interessa, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ao final do vídeo, se fizer sentido para você, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like que vai ajudar aí esse vídeo a alcançar cada vez mais pessoas, beleza? No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui uma análise do HGRU11, um fundo imobiliário que eu gosto demais e muitos de vocês aí também que estão assistindo esse vídeo, se já conhecem um pouco de fundos imobiliários, sabe da qualidade do HGRU11. Eu sempre trago aqui nos vídeos um panorama inicial, ou seja, para que a gente já comece o vídeo com os dados do fundo, né, alguns resultados, alguns indicadores e posteriormente a gente já vai direto aí para o relatório gerencial, é onde está o coração, as informações essenciais para qualquer investidor, beleza? Então vamos lá, do HGRU11, eu troquei aqui, botei a gestora primeiro, não, mas eu gosto primeiro de o segmento. Então, do HGRU11, segmento dele, renda urbana. Falam lá, é híbrido, não, mas renda urbana. HGRU11 é renda urbana, tá? Então, quando você for aí, se pensa em ter ele na carteira, você pensa, poxa, no segmento de renda urbana, quem eu quero ter na minha carteira? Aí você vai lá, coloca o que você quiser. Aqui eu estou trazendo as informações sobre o HGRU11. Gestora, Credit Suisse está trocando para Pátria, né? Então a gente já vê um movimento, tem até no relatório gerencial que eu trago para vocês. Então vocês vão ver ali que já houve esse acordo, né? Por enquanto é um acordo administrativo, mas que posteriormente aí vai se concretizando, né? Tem aquela burocracia danada, mas enfim, faz parte. Preço sobre valor patrimonial 1,08, mas não leve muito em consideração preço sobre valor patrimonial para precificar realmente um fundo de tijolo. Principalmente porque temos aí anualmente auditoria para uma nova reavaliação em relação ao patrimônio do fundo. Então, como isso não é feito de uma forma corriqueira, ou seja, todos os meses, todos os dias, né? A todo momento, principalmente o HGR11, a gente vai ver o objetivo, a estratégia do fundo é também negociar, ter um ganho de capital em relação aos seus imóveis. Se a gente for querer fazer uma reavaliação, se a gente tiver uma nova auditoria, né? Todos os meses, todos os dias, aí o fundo não aguenta, né? Então, enfim, fique bem esperto em relação a isso para que você não compre ele nem muito caro e também não perca oportunidade quando ele estiver muito barato também. Por isso que é muito importante, eu sempre digo que preço importa e é importante que você saiba, sim, fazer uma boa análise para que você tenha um bom preço aí, consiga chegar a um bom preço aí para o HGRU11, tá? Vacância 0,9%, então bem controlado. Representação no IFIX 2,04%, índice de fundos imobiliários, liquidez média diária excelente, acima de 3,6 milhões, você consegue vender e comprar a qualquer momento sem dor de cabeça. Distribuição do fundo, em um mês 0,63%, em 3 meses 1,9%, 6 meses 4,22% e nos últimos 12 meses uma distribuição aí de 8,86%. Então a gente viu aqui um panorama geral sobre o fundo, agora a gente já vai entrar direto no relatório gerencial. Então do HGRU em si, eu já começo lá com o final, porque eu sempre gosto de trazer a tese, qual o objetivo do fundo, né? Que é basicamente a tese do fundo, como é a estratégia de investimento por parte da gestão. Então aqui a gente já traz, o fundo ele já traz, né, no seu relatório gerencial. O fundo tem por objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial, que potencialmente gerem renda por meio de alienação, locação ou arrendamento. Então a gente viu aí que é um fundo de renda urbana. Patrimônio líquido acima dos 2 bilhões de reais, um fundo bem grande. E aqui embaixo também, ó, se você não entender alguma coisa em relação a esse relatório gerencial, você tem aqui, ó, um glossário. Então você sabe o que é dividendo. Ah, não sei o que é dividend yield, Valtair. Você vem aqui, você tem uma explicação. O que é vacância física, vacância financeira, alavancagem, cap rate, né? Build to suit. Então a gente vê que o build to suit é uma estratégia, principalmente uma tese utilizada aí principalmente pelos fundos aí da RISA, né? O RZAT11. Então, enfim, tem aqui bastante informação, né, para que vocês possam aí estar entendendo. Agora vamos lá para cima, vamos pegar esse relatório de jeito, tá? Vamos lá.
Então vamos lá, do fundo, por enquanto ainda está sob gestão da Credit Suisse, uma cota patrimonial de 123,67, então por isso que a gente faz a comparação, né? Quando comparado a cota de mercado, o valor da cota de mercado, aí a gente vê aí um PVP de 1,08, né? Lembrando que esse relatório aqui, né, a gente está em dezembro, tá? Esse relatório aqui ele tá fresquinho, acabou de sair do forno também. Beleza? Em relação ao número de cotistas, a gente vai ver que está aumentando, teve uma queda no último mês, se eu não me engano, ali em outubro, mas agora já está voltando aqui para a normalidade. Distribuição de 0,85 por cota. Isso aqui é interessante porque hoje o fundo ele não consegue gerar isso a partir dos seus lucros mensais, né? Mas a partir aí, né, é uma expectativa do fundo que a partir do final do ano, né, início do ano que vem, principalmente por causa dos reajustes, a gente vai ver isso no relatório, ele já consiga, a partir do recorrente, lembrando, né, que a composição da distribuição do fundo ele tem uma parte recorrente e uma parte não recorrente, né, em alguns fundos, que é o caso do HGRU11. Então a gente vê que tem algum não recorrente também dentro dessa distribuição. O fundo ele vai buscar, né, ele já está buscando que esse recorrente ele seja de 85 centavos aí por cota, para que não fique dependendo aí de não recorrente para bater esse valor de distribuição mensal, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Alavancagem bem controlada do fundo, 3,9%, então praticamente aí muito controlado. O que o fundo tem de caixa, ele consegue aí matar tranquilamente aí essa alavancagem, né, a dívida do fundo, então não tem do que se preocupar. Alguns comentários aqui do gestor. Então, lembrando que o relatório sempre se divide, né? Na grande maioria. Então, comentários do gestor, depois ele vem para a parte comercial, que cuida da parte de locação, e depois a parte técnica, que é a parte mais administrativa, perdão. É aquela parte mais de fazer manutenção, construção, então ele sempre é dividido aqui dessa parte, tá? E fica mais fácil da gente entender também. Então, em relação ao comentário de gestão, o fundo apurou uma receita total de 21 milhões, que dá 1,16 por cota, então, nesse período, o que levou a um resultado de 17,6 milhões. Então, receita, que é o resultado, já tirando as despesas, 96 centavos aí por cota. O fundo ele distribuiu 85 centavos, então para reserva de lucro foram 11 centavos para reserva de lucro, que tem de ser distribuída semestralmente. Então a gente vai ter uma distribuição mais robusta no final desse semestre. Então agora em dezembro, indo para janeiro, tá? Outro ponto aqui também, amortização extraordinária. Aí ele vem aqui, né, destrinchando o que foi. Lembra que eu falei para vocês que tem o resultado não recorrente? Ó. Então ele traz aqui, o resultado deste mês foi impactado extraordinariamente pelos efeitos. A amortização extraordinária de um CRI que já estava previsto e resultou em um impacto positivo de 1.956.348, aproximadamente 10 centavos por cota. E o outro ponto aqui, que impactou, né, de não recorrente, que entrou para essa distribuição, lucro proporcional relacionado ao recebimento de parcelas de preço de venda das lojas de Vitória, Espírito Santo e Francisco Beltrão lá no Paraná, que em conjunto soma um total de 0,35 milhões, ou seja, 0,02 centavos aí por cota. Então a gente vê destrinchando o que tem de não recorrente. Como eu falei para vocês, ó, a distribuição anunciada foi mantida em 85 centavos por cota, tendo distribuído no semestre 84,78% dos resultados auferidos. Então, lembrando que o fundo imobiliário semestralmente tem que distribuir 95% do seu resultado, né? Então, se ele distribuiu 85%, então a gente vê que ainda tem uma boa gordurinha para ele distribuir aí para o final desse semestre, tá? Então, por isso que normalmente vem aqueles pagamentos aí mais robustos aí no final de cada semestre, tá? Deixa eu ver o que mais eu trouxe aqui para vocês. Então, conforme comunicado no relatório anterior, estava programado para novembro o reajuste contratual dos contratos de locação do equivalente a aproximadamente 22% do aluguel contratado do fundo, principalmente do portfólio das lojas pernambucanas. Este reajuste terá o primeiro impacto na receita de dezembro, corroborando para que o fundo prossiga com o movimento de alinhar a receita recorrente com o patamar atual de distribuição. Lembra que eu falei para vocês? O fundo está buscando manter esses 85 centavos a partir do recorrente. E ele não depender mais dos não recorrentes para cumprir esse patamar de distribuição, o que é muito bom.
O time de gestão continua empenhado na diligência dos potenciais ativos aqui em relação à nona emissão, que tá para sair, não sai, né? Então já teve deliberação sobre a assembleia, né? Então a taxa também já foi compactuada ali, uma taxa um pouco mais agressiva, né? Que não é tão interessante para os cotistas em si, mas enfim. Muito provavelmente isso aqui deve ficar para o próximo ano, já que a gente está em dezembro, né, meados aqui de dezembro, então deve ficar para o próximo ano essa nona emissão. Então reservem aí uma graninha para quem tem esse fundo já na carteira para poder participar aqui dessa nova emissão. Vacância, como eu falei para vocês, 0,9% de vacância física, 0% de vacância financeira, bem controlado. Então a gente falou aqui da parte comercial. Agora a gente aqui vai para a parte técnica, que basicamente só é o reposicionamento lá do imóvel do Ultra 7, né? Então em relação à obra, enfim, né? Então bem tranquilo, não tem nada demais em relação aqui à parte técnica. Então relacionamento com investidores, aqui ele traz a parte de transição, como comentei inicialmente para vocês. Então o contrato, ó, celebrou o contrato vinculante com a Pátria Investimentos, né? Então para a alienação das operações, incluindo a migração para a pátria dos profissionais. Isso aqui que é o mais importante. Então, esses profissionais da Credit Suisse que cuidavam do HGRU 11, eles vão migrar para a pátria, o que é muito bom para a gente, o que é muito bom para o fundo em si. Beleza? Continuando aqui no fundo, a gente tem uma composição de resultados. Aqui a receita de locação do fundo, né? Conectado com os resultados. E aqui o ponto importante, né? Como a gente vem comentando em relação à distribuição, que os cotistas adoram, que nós adoramos, né? Então a gente vem aqui, ó, em novembro, então a gente teve um resultado de 96 centavos, uma distribuição de 85, o restante foi incluído aqui no lucro acumulado, que era de 1,41 em outubro, agora é de 1,52. Quando a gente retira os 75 centavos, né, que é referente aos 5% que ele já vem acumulando aí um bom tempo, que é aquele que não precisa ser distribuído, então a gente faz essa, né, tira 1,52 menos 75 centavos, em média de distribuição extraordinária aí, para esse semestre vai ser mais 77 centavos. Aí soma o valor que tiver de ser distribuído aí em dezembro, e aí a gente vem aí um dividendos mais robusto aí para esse mês. Em relação à valorização do fundo, não tenho o que falar, né? Comparação com o IFIX nem se fala, né? Nos últimos 12 meses, 22% desde o início, 125% em relação à valorização da cota. Liquidez. Cada vez aí mais cotistas, a gente teve aqui uma queda, né? Normalmente, ó, você vê que o fundo está sempre crescendo em relação ao número de cotistas. Muita gente, mais de 200 mil cotistas aí no fundo. Então, ó, caiu, mas quase se mantendo, né? Em relação aqui de setembro para outubro, agora já voltou a subir novamente. Então, 207, beirando aí os 208 mil cotistas. O mercado de fundos imobiliários cada vez mais maduro aí. Em relação à carteira, como a gente comentou, então o que o fundo tem de caixa, ele consegue bater aí a parte de dívida, né? Então em relação à liquidez, né, ele consegue se desfazer aí facilmente tanto pelos CRIs, tanto pelos FIIs, então ele consegue aí manter uma boa frente aí em relação ao seu endividamento, né? Endividamento, a sua alavancagem. Como a gente viu, 3,9%, fundo bem controlado aí em relação a isso, tá? Detalhamento das aquisições, os ativos do fundo, então aqui vocês deem uma olhada, né? E aqui a evolução da vacância física, então 1%, que é o que a gente comentou já no início. Duração dos contratos, vencimentos do contrato, era em torno de 10 anos, então tá muito tranquilo também. Então, em relação aos reajustes, o grosso ocorreu em setembro e agora em novembro/dezembro, para que os recorrente, né? Então, a distribuição recorrente, ela faça jus aos 85 centavos. Esses reajustes aqui, eles vão entrar no 22% e 10%, né? Já, esse de 22% então, já foi comentado ali em cima em relação ao fundo, e esses 10% aqui, e aí dá aquela equalizada e a distribuição de 85 centavos ela passa a ser recorrente, não dependendo mais aí também de não recorrente, ou seja, não recorrente vai ser um plus do fundo. Aqui a composição por locatário, então a gente tem Carrefour, Edux, Anima, acho que é assim que se fala, né? Enfim,
Classificação dos setores de atuação, tipicidade do contrato, 80% atípico, 19% de contratos típicos. Aqui ele fala da alavancagem do fundo de 3,9%, já tendendo aí, né, no final de 2032 aí tendendo a zero, alavancagem bem controlada, né, não tendo que se preocupar também em relação à alavancagem atual aí desse fundo. Do fundo imobiliário HGRU 11 é isso, não tem mais, né, se quiser ver aqui também a parte dos imóveis do fundo e por aí vai. E aqui a fase que a gente falou do objetivo da tese do fundo. Então no HGRU é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa seu like, se você não se inscreveu e se interessa por esse tipo de conteúdo aqui, já se inscreve aqui no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo.